Bem-vindos, bem-vinda quem chegou, bem-vindo a quem chegou, nosso encontro, nossa aula. Meu nome é Sinara Raquel, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e bem-vindo a essa jornada rumo à fonte da juventude do teu corpo, onde nós vamos torná-lo forte e flexível. O tema da nossa aula de hoje, o tema do nosso encontro de hoje é tensões, como surgem e como resolver. Eu vou tirar os comentários, mas quem for chegando aí, for tendo alguma coisa específica, alguma curiosidade, algo para pontuar, vai anotando, vai tomando nota aí, que no final a gente abre os comentários para poder tirar as dúvidas, tá bom? Desativar. E lá vamos nós. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, o mais importante para poder puxar esse assunto, é um assunto que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para entregar. É um assunto que eu digo que é fascinante. Nós vamos falar sobre a fáscia, esse tecido que é meio que mágico. E hoje tem vários estudos se aprofundando aí no tema, tem muita gente estudando, muita gente boa estudando, entregando conteúdo de muito valor. E algo que está fazendo um divisor de águas na atualidade, no movimento, nas descobertas sobre o movimento, no que a gente pode fazer sobre o movimento para poder ter maior qualidade de movimento a partir do estudo desse tecido encantador. Quem é esse tecido? É a fáscia. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui sobre ele. Ele é lindo, gente. Ó, quem é ele? Essa é a fáscia. Se você se você for pegar uma carne mesmo, que a gente... Vou dar esse exemplo. Oscilando. Tá, vamos lá. A gente pega uma carne que a gente compra e vai preparar para nossa casa. A gente vai perceber que tem uma capinha branca ali por volta dessa carne, né? E a gente tira essa capinha. Essa capinha nada mais é do que a fáscia. E a fáscia é um tecido só que reveste todo o nosso corpo. E esse é o formato dela. Esse é um fascículo, um desenho e um pedacinho desse tecido, que é o tecido facial. É uma face só que envolve todo o nosso corpo, só que ela vai se subdividindo de acordo com a região que ela vai. Então, assim, existe uma face que está no músculo peitoral, outra no crânio, outra nas vísceras, mas que, por fim, ela se conecta toda formando um grande tecido. É como se fosse um grande envelope que envolve todo o nosso corpo, inclusive as células, as coisas menores do nosso corpo. E aí... Por que você está falando isso, Sinara? O assunto não era tensão? Então, o que é tensão? Nosso corpo tem tensão por natureza? Por que a gente sente, né? A gente sente em algumas circunstâncias, em alguns momentos, tensão. A gente fala, estou com a tensão. Mas a tensão é normal? É natural? Nosso corpo tem tensão por natureza? Ou só acontece quando a gente sente aquela região presa, né? Aquela região que está tensionada. E aí eu vou explicar para vocês o que é tensão a partir de um conceito que eu vou trazer aqui de tensegridade. Todos os estudos hoje relacionados à fáscia, os pesquisadores têm esse conceito de tensegridade bem visto, né? E isso que é a partir daí que rola todos os estudos. O que é uma tensegridade? Eu trouxe esse brinquedinho para mostrar para vocês entenderem esse conceito. E a partir do entendimento desse conceito de tensegridade é que a gente vai desenvolver e vai entender por que é que existem tensões, por que a gente sente as tensões no corpo. Bem, nosso corpo precisa de tensões, nosso corpo tem tensões. Vamos dizer que isso daqui é o corpo da gente se mantendo, certo? E ele, para se manter em movimento, ele tem todas essas conexões. Visualiza isso daqui com aquela imagem que eu acabei de mostrar do tecido facial, certo? Nada mais é. Faz essa conexão aí mental
com o tecido que eu acabei de mostrar, vou mostrar novamente. Esse tecido que está revestindo todo o nosso corpo e esse brinquedo que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, faz essa conexão e entende que nós precisamos de um equilíbrio tensional para se manter. Nosso corpo precisa dessa manutenção de equilíbrio, de tensões para se manter, para poder estar. Eu estou sentada aqui, eu estou gesticulando, eu estou falando com vocês, porque eu tenho uma tensão que me sustenta. Senão, eu era um amontoado de ossos, revestido por músculos sim, mas que o músculo contrai e relaxa, ele não teria essa condição, ele não tem como, por si só, me manter aqui. E quem faz essa manutenção de movimento, essa manutenção de postura, essa manutenção de estar, é essa condição de tensão que nós temos, certo? É um equilíbrio tensional. É uma relação entre tensão contínua e descompressão descontínua. E existe uma distribuição de tensão mantendo a expansão, certo? E aí agora vou ficar grande para poder falar sobre isso. Essa relação de tensão contínua e descompressão descontínua. E compressão descontínua. Bem, eu tô aqui, certo? Como eu já falei, eu para me manter, para estar, eu preciso dessa tensão para poder... Deixa eu só aumentar aqui a luz que eu tô achando que tá escuro. Para eu poder estar, eu preciso dessa manutenção de tensão para poder me manter aqui nesse espaço, certo? E em algumas circunstâncias eu preciso descomprimir, para deitar, para abaixar, para pegar algo. Eu preciso sair desse estado tensional, desse estado de tensão, de manutenção de tensão que meu corpo está para me manter, para sair para uma compressão descontínua, porque ela é momentânea e eu preciso voltar para a tensão. Então, a manutenção da tensão é constante. Nosso corpo tem um estado tensional constante para poder nos manter, certo? Então, visualiza aqui. Eu preciso descomprimir em alguns momentos e eu preciso voltar para a tensão. E quem é que vai fazendo essa dança linda e fazendo o meu corpo distribuir movimento dentro desse emaranhado? É o tecido facial. Lindo e maravilhoso. Ele é, de fato, fascinante, certo? E aí, qual é a ligação que tem com as dores, com o estado emocional que a gente se encontra no estado emocional mais ativo, com algumas questões emocionais mais presentes, e o nosso corpo reflete tanto. Muitas vezes, a grande maior parte das vezes, são de questões presentes. A gente sabe de onde é que vem, a gente sabe o que é que está passando, a circunstância que está passando, o momento que está passando e que está gerando esses desconfortos tensionais, e outras a gente nem sabe porque a gente só sente. Algumas vezes está na nossa história, foi algo que aconteceu lá atrás na nossa história que a gente trouxe esse reflexo da vida. Por quê e como? Esse tecido facial, esse tecido de conexão que eu mostrei para vocês, esse emaranhado lindo que existe no nosso corpo, que parece uma teia de aranha, né, que se mistura e que está revestindo todo o nosso corpo, ele é altamente inervado. Ele tem muita conexão nervosa e muita terminação nervosa, e ele tem muita percepção. E ele, por estar passando por todo o corpo, inclusive células, músculos grandes, coisinhas pequenas, ele vai ele fica grande em alguns momentos e ele vai se subdividindo para ir entrando no corpo e captando e recebendo todas essas informações. E ele é como se ele fizesse uma grande varredura e leva para o nosso sistema nervoso central todas as informações. E nosso sistema nervoso central vai, dependendo daquilo que ele recebeu de informação, junto com outras informações que ele pega do corpo, né, de todas essas conexões nervosas que nós temos, ele vai devolver para o nosso corpo, para os nossos sistemas, o que precisa ser feito para ter um equilíbrio que nós chamamos de homeostase. Nosso corpo, ele vive procurando homeostase. Ele fica procurando esse equilíbrio para poder se manter, para poder estar saudável, para poder ter equilíbrio de viver. E quando essas informações não estão muito legais, tanto a informação aferente, né, que é a informação que o nosso corpo está mandando para o sistema nervoso central, como que o sistema nervoso central vai mandar de resposta, não tem uma boa comunicação, essa homeostase ela não acontece de uma forma tão
tão tranquila, tão saudável e tão orgânica. E aí vão gerando os conflitos, certo? E o que que acontece? Vou dar um exemplo nas emoções. Por que é que nosso corpo capta tanto? Porque a emoção é uma coisa, o movimento é outra, o músculo é outra. Por que que a minha emoção está retida no meu músculo e está me incomodando tanto? Está gerando tanta pressão e está travando, desfavorecendo o meu movimento. Vou dar um exemplo, certo? Para a gente visualizar melhor. Situações em que a gente percebe que o nosso sistema nervoso, nossas emoções, nosso sistema emocional tem relação com o nosso físico, com as questões, com o que a gente sente no corpo. Você vai para uma entrevista de emprego, muito importante, algo que pode mudar toda a sua vida. E dificilmente você não vai sentir nada. A gente sente a voz trêmula, a mão gelada. A gente tem sensações no corpo. Essa é a maior prova de que o nosso corpo físico tem conexão com nossas sensações e com nossas emoções, certo? E o que é que acontece? Por que acontece de ficar retido no corpo de alguma forma? Quando a gente não consegue resolver essa questão de homeostase, de entrega para o sistema nervoso central, o que está sentindo, o sistema nervoso central para o corpo, e ter um equilíbrio do entendimento do que a gente está sentindo, e fluir, fazer aquilo fluir, e aquelas sensações todas, e aquelas emoções todas daquela situação, passar daquele momento, e a gente sair daquele momento bem. Quando a gente não consegue resolver toda essa questão, isso fica marcado no nosso corpo de alguma forma, estagnado dentro desse tecido facial que está revestindo o nosso corpo. E por isso que a gente fica com algumas restrições e algo estagnado no nosso corpo, retendo o nosso movimento, certo? E por que que normalmente isso acontece tanto na região cervical, na região de ombros? Essa é a região que normalmente acomete mais. Observa, fala pra mim, se você vai pra uma entrevista de emprego e algo que você tem que se colocar, você diz, eu vou mostrar que eu tô aqui, que eu sou... eu tenho que... Isso até é no nosso inconsciente que isso acontece, né? O nosso corpo pensa assim, eu preciso mostrar que eu tô aqui, mostrar para que eu vim, e eu tenho que ter uma postura para isso, né? Quem é que entra logo nessa postura? Vê se não é essa região, a gente entra assim no ataque, né? E o sistema nervoso da gente vai entendendo isso daí pela fáscia também e vai se colocando, tá? E a gente se coloca nessa postura de ataque pelos ombros, né? E aí, ó, quem é que tá fazendo? Qual é a região muscular que tá recebendo essa informação e colocando a gente nessa postura, né? Outra postura comum de medo, de retração, de dor. Vamos dizer, se você vai para algum lugar que vai lhe gerar dor, que vai lhe gerar um lugar que não é, que você sabe que não tá legal, que não lhe traz lembranças boas ou que não lhe traz sentimentos bons, você retrai. Isso tá acontecendo, isso acontece no dia a dia, eu tô falando assim, em situações extremas, como entrevista de emprego, como um filho que vai nascer, e aí você vai pra maternidade com o bebê na barriga e vai sair com o bebê no braço, isso gera muita emoção e nosso corpo fica... ele precisa captar, entender isso daí, fazer com que isso flua para que não se estagne em nenhum lugar essa emoção toda, tá entendendo? Eu tô falando assim sobre situações grandes, mas coisas pequenas no dia a dia, principalmente no momento que a gente tá vivendo hoje, né? Isso não é que é principalmente, é porque hoje a gente visualiza isso muito, mas situações corriqueiras do nosso dia a dia vão fazendo muito isso de coisinhas pequenas e às vezes a gente não percebe, como uma situação que a gente fica mais tímido, outra situação que a gente tem que se mostrar um pouco mais falante sem ser. E se a gente não tem uma conexão boa de nossa emoção com o nosso corpo, se a gente não resolver isso no nosso corpo, isso vai ficando estagnado. E uma emoção estagnada no corpo, ela vai gerar bloqueio de movimento. Bloqueio de movimento vai gerando cada vez mais restrição. E por isso que muitas vezes a gente vai ficando nessa postura restrita, nessa postura tensa, por natureza,
por consequência de tudo isso que a gente foi vivendo, e a gente não conseguiu distribuir isso e soltar do corpo da gente. A gente foi retendo e entrando nessa postura, isso foi se acumulando. E quanto mais situações a gente vai vivendo, quanto mais condição de não solução emocional, a gente passa por uma condição emocional sem resolver aquilo dali vai ficando preso no nosso corpo e vai retendo cada vez mais o movimento. E aí você diz, mas eu já tô com tendinite no ombro, eu já tô com tendinite no cotovelo, então não é uma questão emocional, já é uma questão articular, né? Mas o que é que vai acontecendo? Se a gente não resolve essas questões, se nosso corpo vai acumulando toda essa questão tensional e a gente não libera isso, aí nossas articulações vão começando a sofrer essas restrições que o corpo foi deixando por questões emocionais não bem resolvidas. Sinari, agora o que é que eu vou fazer? É simples, tá? O que é que a gente pode fazer dentro dessa condição física, dentro dessa condição de movimento, que é minha área, o que eu quero ajudar vocês com o movimento, ajudar a dissipar tudo isso. E se a gente consegue internalizar, se a gente consegue parar, olhar para dentro, sentir aonde está, sentir o que está acontecendo, e se a gente conseguir conectar a quem está gerando tudo isso, fica muito mais fácil do nosso corpo não acumular isso em forma de tensão. E como fazer isso? Internalizando. O que acontece é que a grande maior parte das pessoas hoje não param para perceber o que estão sentindo e muito menos parar para perceber quem gerou aquilo dali. E as coisas vão se acumulando e vão ficando marcadas no nosso corpo de alguma forma e vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Uma forma de mover com esse sentimento interno, com esse olhar interno, com esse cuidado de olhar para si e se cuidar, é até uma forma de meditação. E uma meditação é uma das melhores formas de você entender suas questões internas, suas questões emocionais e vir para a vida com muito mais segurança, com muito mais assertividade, com melhor seu posicionamento, até com sua postura mais solta, sua forma de conversar, com a forma de dialogar, a forma de resolver suas questões profissionais, relacionais. Quando você para e medita, não é à toa que o mundo está correndo atrás da meditação. Só que algumas pessoas conseguem entrar dentro do processo de meditação, que não é nada absurdo. Se você começar a procurar saber como meditar, sim, existem meditações muito mais profundas e níveis de meditação mais difíceis, vamos dizer assim, mas você vai alcançando esses níveis. Mas só parar para meditar já é um desafio para muitas pessoas. E o que eu quero entregar para vocês hoje é uma forma de a gente meditar que seja até mais, não diria mais gostoso, mas mais fácil, que seja junto com o movimento. O olhar, o parar para olhar para dentro durante o movimento, durante a sua prática de exercício ou durante uma prática de exercício de relaxamento, parar e olhar para dentro e perceber o que está acontecendo no corpo durante aquela prática, durante aquele momento. Você pode até não entender qual é o sentimento ou qual foi a situação da vida que gerou aquela tensão. Como eu disse no início da nossa aula, tem coisas que acontecem, tem tensões que estão acontecendo no nosso corpo e a gente sabe exatamente a situação que a gente está passando, o motivo daquilo está acontecendo no nosso corpo, por que aquilo dali está... Por que nosso corpo está sentindo tensão, é preocupação, é a preocupação com o emprego, alguém doente. Muitas vezes a gente sabe por quê, mas muitas vezes não, porque veio de uma bagagem, veio de situações que aconteceram lá atrás e que ficou no corpo da gente, a gente não resolveu aquilo ali, estagnou e ficou com a restrição. E a gente não sabe por quê. Então você vai parar para fazer sua prática. A gente já vai fazer uma prática, daqui a pouco eu vou fazer uma prática com vocês bem gostosa e vocês vão ter a oportunidade de experienciar isso, certo? Mas durante o momento, não precisa pensar no que causou aquilo dali.
Eu só quero que vocês parem para pensar o que tá e sentir o que está acontecendo no corpo. Se a gente parar para perceber o que está acontecendo no corpo, já é muita coisa. E a maior parte das pessoas, eu percebo isso, gente. Eu sou professora de Pilates, eu dou aula de Pilates há 10 anos. O Pilates é uma das técnicas uma das modalidades que mais pede essa intropercepção, esse olhar para o movimento, perceber o que está acontecendo na sua prática de movimento durante a aula. E eu digo que mais de 90% dos clientes que eu já atendi até hoje não pararam para olhar para o movimento. Quer que assim, simplesmente quer que eu mostre o exercício, faz o exercício e pronto, faz o movimento e tchau. Mas não para internalizar, não para perceber quem está movendo, o que eu estou sentindo. O que é que meu corpo está pedindo para poder fazer com que esse exercício flua de uma maneira melhor? Qual é a necessidade que eu tenho aqui dentro dessa situação? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso conectar? O que é que eu preciso mover? O que é que eu preciso estabilizar para poder fazer com que esse movimento aconteça de uma maneira melhor? E isso nós precisamos entender, nós precisamos ter para poder a gente ganhar uma coordenação motora melhor, para poder a gente ganhar uma mobilidade maior, para poder a gente ganhar mais flexibilidade, mais prontidão, mais força, melhor condição articular. Se a gente não para olhar para dentro, se a gente não para para internalizar e sentir o que está acontecendo no corpo e entender o que meu corpo está precisando para fazer tal movimento, para se posicionar, para ir e para vir, a gente não consegue evoluir, tá? É muito comum isso. Dentro da prática do Pilates, o pessoal os alunos eles ficam até meio que condicionados a isso. Eu percebo muito isso e eu tenho tentado até tirar um pouquinho deles essa dependência que tem da correção do instrutor no movimento. E poucas vezes esse aluno para pensar, mas qual foi a dica que eu recebi naquela outra aula, naquele outro momento e que fez meu corpo entrar nessa fluidez, nessa conexão, nessa coordenação que eu precisava? E o que é que acontece? A grande maior parte das pessoas que praticam uma aula, o yoga, gente, eu falo no Pilates porque é onde eu convivo mais, tá? Mas isso entra na yoga, isso entra numa aula de alongamento, isso entra numa aula até de musculação. As pessoas entram na aula esperando que o professor corrija tudo, que faça tudo. E o que é que acontece? Ela sai da aula, sai ali da porta do estúdio e vai para casa sem consciência, sem adaptação, sem saber o que é que o corpo precisa fazer para estar realmente livre e disponível para o dia a dia. E aí o que é que acontece? 2, 3 dias depois, quando ele volta para a aula, volta cheio de tensão, volta cheio de dor. Por quê? Porque o dia a dia não teve consciência, não teve essa intropercepção, não teve conexão do corpo, não teve coordenação motora. E aí a gente perde muito no dia a dia. Veja, se você vai para uma aula de alongamento, de consciência corporal, de balé, e você passa vamos dizer que você faz 2 aulas por semana, certo? São 2 horas numa semana que você para fazer exercícios de coordenação motora, de organização corporal, de intropercepção. E aí você saiu da porta e desabou, desmontou e acabou. Parece que tudo que o professor falou, tudo que o instrutor falou na aula, acabou, foi embora. Você não levou nada para o seu dia a dia. Você acha que você vai ter um dia a dia leve, seu corpo disponível, com coordenação motora, com controle do movimento? Não dá, muito difícil. Você vai levar uma parcela só do que você aprendeu, do que você adquiriu, mas sem você se perceber, sem você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de entender o corpo, de perceber o que meu corpo está precisando, pouco você vai ter desse aprendizado para o seu dia a dia, certo? Então, a maior solução para resolver nossas tensões, para melhorar nossa coordenação, para ter um corpo mais disponível, mais conectado e mais organizado para o dia a dia é olhar para dentro. E esse é um dos maiores desafios para todo mundo. Olhar para dentro, se perceber, se conectar, se integrar.
E aí eu vou mostrar, a gente vai fazer agora uma pequena prática, onde vocês vão ter essa oportunidade de olhar para dentro, de se conectar, de se integrar de uma forma super simples, tá? Vai ser bem rapidinho, alguns minutos. Deixa eu prender aqui meu cabelo para vocês visualizarem, apesar de que vai ter uma horinha de fechar o olho. Então, tenta procurar algum lugar, se você não tá em um lugar tranquilo, tenta ir para algum lugar tranquilo na tua casa. E se você tiver em um lugar que, não dá, tem gente em casa, a televisão tá ligada, eu não tenho como sair, é um desafio ainda maior. Você tem como fazer a prática, você tem como se conectar, mas o desafio vai ser ainda maior. Não desiste, não diz que não dá para fazer porque não tem um lugar tranquilo. Vai, faz aí no lugar que você tá bom? Mas, deixa eu procurar uma musiquinha aqui para ficar mais gostoso. Enquanto vocês se preparam, eu quero que façam, tá? Bem simplesinho, só para vocês entenderem que é possível. Não precisa de muita coisa, eu vou fazer aqui no lugar que eu tô, tá? Vamos lá. Bem, senta, de preferência, mas se não tiver como sentar, faz em pé, tá? Mais distante. Primeira coisa, tenta sentar, se for sentar, procura sentar em cima dos teus isquios, que são os ossinhos que tem em cada lado do teu bumbum, de cada região glútea. Você vai encontrar uma pontinha óssea de cada um dos lados e tenta encontrar o equilíbrio do teu corpo em cima desses ossos, certo? Tua coluna vai estar mais organizada, mais leve, mais estruturada, por você estar sentado em cima do lugar certo, na base certa, tá? Possivelmente você vai sentir mais conforto por conta disso, tá? Fecha os olhos. Coloca as mãos no peito. As duas mãos vão estar no peito. E a gente vai respirar um pouquinho aí nesse lugar, tá? Respirar fundo. Inspira bem e expira bem. E vai sentindo o que está acontecendo no corpo. Passa um scanner aí no corpo e vai sentindo aonde é que pode ter algum acúmulo. Quem está movendo com mais facilidade. Quem está mais restrito. Se a cabeça for para outro canto, outro barulho, outra preocupação, chama ela de volta, não tem problema. É normal mesmo o pensamento vagar, mas a gente diz, opa, vem pra cá. Você percebe? Inspire, expire e vai sentindo. E essa mão que tá no peito, ela tá fazendo uma leve tração. É como se ela quisesse puxar o tecido da blusa, mas de uma forma muito discreta. Que não chega nem a sair do lugar, é só uma suave tração. E além do tecido da blusa, ela quer chegar num tecido um pouquinho mais profundo, que é a pele, o tecido que está por baixo dessa pele. Mas é suave essa pressão. E a gente inspira e expira sentindo essa mão tracionar esses tecidos para baixo de uma forma sutil. Agora a gente vai colocar as mãos atrás da nuca, como se fosse um abraço que a gente vai fazer no pescoço, e os cotovelos vão pesar para o chão, mantendo essa intenção de estar pesando um pouquinho do peito para baixo, enquanto a cabeça pesa a mão para trás sutilmente também. Isso vai fazer com que nossos dedos entrem um pouquinho mais na cervical. E aí a gente vai ficar só respirando profundo um pouquinho. E sentindo o corpo. Tenta não conversar com ninguém nessa hora. E só perceber o que está acontecendo.
que é que teu corpo tá pedindo? Se tá pedindo para expandir essa respiração. Pesa os cotovelos pro chão e a cabeça para trás sutilmente. Agora a gente vai abrir os olhos. Se perceber no mundo. Porque além da gente se perceber dentro, é importante a gente perceber nossa presença no mundo. E se percebe. Percebe como teu corpo fica dentro desse espaço. E agora a gente vai, ó, sabe como a gente vai apertar uma esponja? A gente espreme um pouquinho, ó, essa esponja de um lado e troca para o outro. Umas trocas bem sutis, não é pressão grande, só aperta um lado da esponja que está cheio d'água, a gente quer esvaziar o outro. Solta as mãos. E a gente vai fazer um micro sim, uma ideia de fazer um sim da cabeça, mas é tão pequeno que é até imperceptível. E volta. Percebe como teu corpo responde a esses pequenos estímulos. Uma das mãos vai voltar para o peito e a outra para a nuca. E agora é como se alguém tivesse, eu coloquei a mão direita na nuca e a esquerda no peito, tá? Faz igual. É como se alguém puxasse meu cotovelo direito na extremidade e a outra pessoa puxasse o cotovelo esquerdo na outra. Sutilmente a gente faz uma leve tração nesses sentidos opostos. E volta. De novo. E se percebe. Tudo bem sutil, sem exageros. E agora a gente vai fazer essa mesma intenção e vai olhar na direção do cotovelo direito. E volta novamente. E volta. Mais uma. Trocamos. Primeiro só traciona, o cotovelo esquerdo me traciona para cima e o direito para baixo. E minha mão desliza, querendo pegar um pouquinho mais do meu tecido profundo. Sutilmente. Mais uma vez. E agora a gente vai olhar para o cotovelo esquerdo junto com essa intenção de girar. Como se eu quiser. Eu quero olhar quem está me puxando na esquerda. Voltei. Olhei. Quem é que está me puxando para a esquerda? Mais uma. Solta o braço. Gira o ombro um pouquinho no sentido. No outro. Se percebe. Pode fechar o olho novamente. Se sente. Respira fundo. Abre os olhos. Se conecta com o mundo. E agora eu vou abrir os comentários. E aí, quem fez? Aí a gente, isso foi uma prática bem simples, tá? Que a gente pode, eu quis trazer algo bem simples, bem simples, bem simples, que vocês possam lembrar e tá fazendo sempre no dia a dia. Percebeu que tem algo que não tá bem, o coração tá mais acelerado, as emoções estão querendo tomar de conta e o corpo tá começando a reter isso de alguma forma. Para e se percebe, para o que isso tá acontecendo no corpo. Bom demais. Ai, que bom que gostou. Pois é, tão gostoso. Que bom que gostou, fico feliz.
se perceber, é perceber o que é que tá vindo pro corpo da gente. Como é que o corpo da gente tá respondendo às coisas que estão acontecendo? O que é que eu tô sentindo? E a partir disso a gente começa a organizar. E quando a gente traz o movimento para essa introspecção, a gente consegue dissipar o que está começando a ficar preso e reteso. Estão entendendo? Sensação incrível, 666. Ai, que delícia! Fico feliz. Tão simples, gente. Ai, que bom saber que vocês gostaram. E uma prática tão simples. E se a gente começa a fazer isso internalizando e ficando, pouca coisa para grandes resultados. Isso. Se a gente para fazer isso dentro e ter esse pequeno momento com a gente, se a gente separar alguns minutos do dia da gente, pra gente ter esses momentos pra gente, de parar mesmo, parar tudo e olhar o que tá acontecendo, o que tá acontecendo comigo, como é que meu corpo tá ficando dentro disso tudo. E percebam, quem fez e tá se sentindo bem agora e vai sair desse momento, a gente vai sair da live, vocês vão sair para jantar, vocês vão encontrar com alguém, vocês vão sair para trabalhar, percebam como vocês vão estar nessa relação com o mundo. Vocês tiveram um momento de relação com vocês, do corpo de vocês, do sentimento de vocês, das sensações de vocês, em pequenos movimentos, micro movimentos que nós fizemos. E vocês vão agora se relacionar com o mundo depois desses 3, 4, 5 minutinhos no máximo que a gente teve de prática. Percebam como vocês vão começar a se relacionar com o mundo através desses pequenos minutos que nós tivemos de prática. Imagina se você começar a fazer isso diariamente. Se você começar a parar para ter cuidados com você, com o seu olhar, com o que está acontecendo contigo. É isso que a gente vê, né? Que esse momento de intropercepção faz a gente melhorar tanto o nosso estado interno como o nosso estado externo. E isso vai melhorando nossas relações conosco e com o mundo. E é delicioso quando a gente consegue conectar esse olhar para dentro com o movimento. Exatamente por isso, porque a gente consegue dissipar isso que está começando a ficar preso e dificilmente o nosso corpo vai estar acumulando essas emoções, essas sensações em forma de tensão. Exercícios a gente fez super simples, uma prática super simples, mas tem exercícios amplos que a gente consegue fazer junto com isso. Caramba, é gostoso demais, é gostoso demais. E deixa eu contar uma novidade. Eu vou estar fazendo algumas práticas grandes dessa. A gente fez aqui, acho que deu uns 4, 5 minutinhos, né? Mas semana que vem, surpresa, revelando aqui pra vocês, pra quem está, a gente vai fazer uma semana de live só de prática. Uma semana de segunda a quinta, tá? Vão ser 4 dias, às 19h19. Onde eu vou fazer um puro prática, não vai ter teoria, a gente vai chegar e vai estar para prática. Algumas práticas relacionadas como essa que a gente fez aqui agora. Só que entregando o corpo todinho nessa intenção, tá? Então se preparem. Semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, às 19h19, estejam num espaço que dê para você fazer uma aula como essa todinha, certo? Que vocês consigam ter um local, um tapetinho. Vocês vão ver. Eu vou estar dizendo, acompanhando os stories, que eu vou dizer assim, o que vai precisar. Possivelmente se precisa de algum acessório, uma toalha ou uma cadeira que talvez tenha, para poder acompanhar durante as aulas de semana que vem, tá? Mas de segunda a quinta, semana que vem, todo dia vai ter uma aula prática toda, tá? Voltada para essa liberação do corpo como um todo, pra gente realmente ter um corpo livre, um corpo disponível, um corpo saudável. Deixa eu ler aqui o que é que vocês escreveram. Realmente deveríamos fazer isso diariamente. Então, vamos lá nos grandes. Acho que aproveitei mais ainda porque estava numa janela. Ai, numa janela respirando profundo. Ai, que maravilha! Aproveitou muito mesmo. Essa chega salivei, fiquei com água na boca. Para fazer igual. Próxima vez eu vou para uma janela também. Que delícia, legal. Com esse incentivo, quem não faz? Ai, que maravilha. Pois bem, queridos, se preparem, tá bom?
Semana que vem a gente vai ter uma maratona de lives que vai ser só prática, tá bom? Com essa intenção de deixar o corpo da gente mais livre, mais conectado. E um corpo conectado, um corpo livre, um corpo flexível e, por consequência, forte também. Através de conexões a gente consegue fazer o nosso corpo funcionar muito melhor e ele vai ter também condições de força. Vocês vão ver. Nessas aulas de práticas maiores que a gente vai fazer, a gente vai perceber que vai ter hora que a gente vai precisar recrutar força. Mas como o corpo vai estar muito bem distribuído, muito bem conectado, essa força vai se desenvolver de uma forma muito mais natural e gostosa. Tá bom? Que bom que gostaram, fico feliz. A live vai ficar salva aí por alguns dias no feed, então compartilha, volta e faz novamente, certo? Compartilha com quem vocês gostam, com quem vocês sabem que tá precisando aí soltar muitas questões, com quem tá tão perdido e sentindo que a emoção tá pesando tanto no corpo e não sabe como resolver. Revelei o segredo, tá bom? Beijo gigante, meus amores. Obrigada por terem acompanhado, obrigada por terem estado presente. E a gente se encontra. Amanhã, inclusive, eu tenho uma live, tá? Falando ainda sobre tensões, mas vai ser no perfil de uma amiga minha, fisioterapeuta pélvica. A gente vai conversar sobre as tensões que se acumulam no assoalho pélvico, que a gente nem imagina que isso acontece. E o nosso assoalho pélvico é outra região, assim como essa região de ombros e de cervical, o nosso assoalho pélvico acumula muita tensão e a gente muitas vezes nem sabe, porque não é uma região que a gente tem tanto contato. E isso traz inúmeras restrições para o corpo da gente, às vezes algumas lesões de quadril, de coluna, até hérnias de disco podem acontecer. E assim, a gente vai desvendar, vai falar muito sobre esse assunto amanhã. Eu vou estar amanhã às 21h05, tá? Amanhã às 21h05. Se preparem que a gente tem uma live incrível também, falando, ela é fisioterapeuta pélvica, ela vai falar sobre as disfunções que isso acontece e como resolver. Coisas que vocês podem estar fazendo no dia a dia aí pra estar melhorando essas questões. Até constipação, incontinência urinária, muita coisa pode acontecer simplesmente por conta de um assoalho pélvico tenso, tá? A gente conversa sobre isso amanhã. Tem muita live pra acontecer aí pela frente, eu espero por vocês em todas, tá? Um beijo gigante, obrigada e até a próxima!